que devia esforçar-me por atingir. Mas, enquanto considerava o assunto, resolvi que, onde tudo fosse amor e sabedoria, nada poderia ferir-me. Então enchi-me de confiança para esta empreitada, e disse-lhe que estava bem. Então ele se afastou de mim e foi a um santuário que estava sobre a cobertura desta torre, e ficou ausente uns instantes, conforme pensei, em oração. Naquele instante ele chegou, e estava muito mudado, pois sua vestimenta não estava nele, mas ficou nu diante de mim, a não ser um diadema de pedras brilhantes em sua testa. Quão deslumbrante ele estava enquanto permaneceu ali, banhado naquela suave e penetrante luz que se intensificava sobre ele e movia-se e vivificava, até que seu corpo ficou como cristal líquido e ouro, e brilhou tão intensamente que olhei para baixo e cerrei meus olhos diante seu brilho que excedia tudo. Aí ele falou comigo e pediu que ficasse diante dele, enquanto ele se manteria na retaguarda, usando seu poder sobre mim, mas não me cegando com sua radiação. Assim ficamos, suas mãos sobre meus ombros e sua luz envolvendo-me também, e iluminando todos os lados. Ela brilhava longe, atingindo longa distância, até aquelas outras luzes distantes sobre os picos. Assim uma alameda apareceu diante de onde eu estava, seus dois lados limitados com paredes de luz, e o espaço entre elas não era escuro, mas com luz menos intensa. Eu não pude penetrar estas paredes com minha visão à medida que elas se estendiam sobre os vales e os picos das montanhas, descortinando-as conforme se abriam para todos os lados em grande amplitude, mas, quando ficava em pé, como devia ser, bem no ângulo em que as duas paredes de chama viva encontravam-se, exatamente atrás de mim, estando diante deste ângulo, havia um espaço amplo entre as paredes de onde eu podia vê-las até bem distante. Então ele falou novamente e disse-me para observar este espaço. Assim fiz, e ali surgiu uma visão muito deslumbrante ao meu olhar, tanto que eu, que tinha visto muitas belezas e maravilhas, jamais tinha visto algo tão penetrante como isto. Os dois raios tornaram-se um único em ambos os lados do pico da montanha que atingia o céu, uma agulha afiada com menos irregularidades ainda abaixo. Enquanto eu olhava, começou a mudar e vi surgir diante de meus olhos um enorme templo, e sobre ele uma hoste de elevados anjos em vestimentas de luz, movendo-se aqui e ali. Havia um alto pórtico e sobre ele estava um grande anjo que segurava ao alto uma cruz, como se mostrasse aquele símbolo para alguma congregação de pessoas para outra esfera distante. Em cada braço da cruz estava uma criança, uma em vestimenta rosa, a outra em verde e marrom. Elas cantavam uma canção que não pude compreender, e então, quando terminaram, cada uma levou suas mãos sobre o peito e inclinaram a cabeça em reverência. Mas agora meu guia levou-me pela direita e outra paisagem veio ao meu poder de visão. Sobre a encosta de uma colina eu vi um trono. Era de luz mesclada com fogo, e ali sentava-se uma mulher que olhava silenciosamente para longe, muito longe, imóvel. Ela estava vestida de um tecido diáfano que cintilava como prata enquanto seu corpo transmitia seu brilho através dele, mas sobre sua cabeça estava um manto de luz violeta que caía sobre os seus ombros e para trás, conferindo à sua beleza tal sabedoria que comparei a uma pérola disposta em um cortinado de veludo. Sobre ela, mas abaixo de seu trono, estavam seus servidores, homens e mulheres. Eles lá permaneciam em ambos os lados do trono e diante dele, esperando silenciosos. Todos eram de brilho maior que o meu, mas nenhum mais radiante que ela, que permanecia sentada ali, serena em todo o seu amor. Observei sua face. Era plena do carinho que nasce do amor e da piedade, mas seus olhos eram escuros com a profundidade de sua alta sabedoria e poder. Ela descansava seus braços nos braços do trono. E também percebi que todos seus membros emanavam poder, mas um poder mesclado com a gentileza da maternidade. Então ela se agitou, apontou com sua mão para cá, acenou para outros enquanto determinava sem pressa, mas ativa e incisivamente, seus comandos. Repentinamente toda aquela multidão estava em movimento. Vi uma parte subir e volitar como um feixe de luzes indo para longe. Outra parte foi em outra direção. E outra tropa eu vi trazendo cavalos, montaram e cavalgaram rumo ao espaço.
Alguns tinham vestimentas fluídas, e alguns estavam encilhados com o que parecia uma armadura. Alguns grupos eram de homens, outros de mulheres, e outros de ambos, homens e mulheres. No tempo de um instante, assim foi, o céu ficou salpicado com diamantes e rubis e esmeraldas, como se estes aparecessem cintilantes em sua forma celeste, e a cor dominante do grupo brilhou em minha direção, enquanto eu permaneci olhando em reverência e silêncio. Assim a alameda de luz foi movida de lugar em lugar por toda a extensão do horizonte, e a cada pausa, alguma coisa nova havia para eu ver. Cada cenário era diverso em sua característica, mas iguais aos outros em beleza. Desta forma eu vi alguns destes que eram de um grau mais alto de todos os que eu já tinha encontrado no trabalho na seara do Pai. E quando eu vi, pela mudança de cor, que meu amigo tinha se retirado mais uma vez para o santuário atrás de mim, suspirei pela felicidade suprema, e sucumbi com a glória do serviço de Deus como o que vê em ação entre aqueles que nos observam, enquanto nós também trabalhamos e damos conta de nossas necessidades. Foi assim que cheguei a entender, como nunca antes, como todas as esferas inferiores são incluídas nestas acima, e não permanecendo altamente definidas, afastadas cada uma de suas companheiras. Esta 10ª esfera incluía nela todas as abaixo e era, por sua vez, incluída nas acima, juntamente com as outras acima da 10ª. Isto é bem entendido aqui, até no nosso próprio grau. Mas conforme avançamos, esta inclusão de esferas torna-se mais complexa e maravilhosa, e há coisas para entender nisto que são desdobradas de pouco em pouco. Isto eu vim ver. E estou boquiaberto pelo avanço para adiante que farei quando estiver maduro para tal. Oh, a maravilha e a beleza e a sabedoria de nosso Deus! Se o que se for apenas um pouquinho de seu plano de amor, então com o que será parecido total, e quanto de extraordinário. Veladas ainda estão as glórias menores dos planos celestes para os olhos mortais que se esforçam para vê-las. Irmão, esteja feliz por ir devagar a estas coisas. Estas coisas estão veladas por amor e clemência. Pois se pudessem se descortinar sobre você em sua plenitude, sua mente ficaria confusa diante disto tudo, e você por longo tempo poderia temer seguir adiante para que não acontecesse coisa pior a você. Vejo isto agora como antes jamais pude. Isto é sábio e bom, toda sabedoria e tudo de bem. E sem dúvida, ele é amor. Sábado, 27 de dezembro de 1913. Bem, foi maravilhoso que a mim fosse permitido ver estas maravilhas daquelas esferas além do meu plano. Pensei nisto depois, e achei que poderia entender algumas das principais intenções e motivos para aquilo que havia visto, mas havia muitas coisas a mais que eu não poderia sondar sem auxílio de modo algum. Uma foi nesta aparição. Todo o céu entre os dois terminais dos raios de luz que formavam, cada qual, uma parede em ambos os lados de minha visão, estava inundado da cor carmim. Profunda e intensamente profunda era a região, a qual pude observar, com luz avermelhada. Parecia ser um movimento vulcânico gigantesco, porque nuvens desta luminescência subiam e agitavam-se umas sobre as outras, e levantavam-se grandes pedaços delas mesmas no alto, e varriam de um lado a outro, e desciam encontrando-se com outros blocos de nuvens. Tudo era uma comoção de uma fúria resplandecente e catastroficamente destruidora. Tão terrível pareceu à minha alma aquele redemoinho vermelho que tremi muito de medo daquilo. Livre-me disto. Por seu amor, Senhor, leve-me diante de alguma cena menos terrível. Porque esta é de um mistério terrível demais para que possa suportar estar diante de sua grandeza dominadora. Assim pedi a meu amigo, que respondeu: descanse por um pouco, meu amigo, e verá que não é mais terrível. Você está agora olhando em direção às próximas esferas. A primeira destas é a esfera 11. Em qual esfera aquela luz brilha não posso dizer-lhe, a menos que eu depois leia o registro dela, mas não foi feita nesta instituição, mas numa algo distante daqui. Isto que você contemplou está muito além de nosso dever de lidarmos com isso. Pode ser esfera 13, ou mesmo 15, aquela para a qual você olha tão amedrontado. Não sei. Mas isto eu sei, o Cristo passa por lá,
E a glória carmim que você vê é a hora de sua comunhão de amor com seus amados. Encare firmemente a visão, pois ela não é vista assim tão bem a não ser raramente, e eu tentarei capacitá-lo a penetrar em alguns detalhes intrínsecos. Sentiu intensificando sua energização sobre mim, e esforcei-me por elevar-me para ir de encontro a seus esforços. Não houve sucesso, entretanto, porque isto estava além de mim, como logo descobri. Tudo o que pude ver, mais do que já lhe contei, foram algumas formas vagas de beleza movendo-se na névoa avermelhada, ígnea glória, nada mais. Então pedi-lhe novamente, quase no lamento porque tinha medo, que me tolerasse e retornasse comigo. E assim ele fez. Mas nada mais pude depois. Não tinha coração para outra coisa qualquer. Tudo parecia pálido quando confrontado com o que eu tinha visto, e eu estava mesmo com dor no coração porque não pude seguir adiante, e ser como devem ser os que suportam tanta beleza e ainda deliciam-se em viver. Pouco a pouco recobrei-me e, quando ele veio em direção do santuário novamente em aparência e vestuário normais, pude então falar a ele palavras de agradecimento por sua grande bondade em me dar o tanto que houvera dado. Agora, o que posso dizer-lhe mais dos afazeres naquele grandioso local elevado? Você guardará em sua mente que só um pouquinho de nossa vida e das ações a que você é capaz de entender, e somente em parte. Por causa disto, tenho que escolher muito cuidadosamente quais itens vou lhe mostrar, que eles estejam num grau tal que eu possa reproduzi-los em sua mente no palavreado da terra. Mas uma coisa eu penso que posso redigir. Quando as maiores visões estavam terminadas, ficamos uns instantes a mais naquela cobertura, e olhei para o país em torno de nós. Percebi, a alguma distância em direção à nona esfera, um enorme lago com uma floresta em torno e, aqui e ali, uma ilha, com edifícios agrupados entre as árvores ou despontando sobre elas. Também ao longo da floresta havia, agora aqui, agora lá, uma torre para ser vista. Perguntei ao meu guia que colônia seria aquela, porque parecia ser uma colônia pois estava tão bem disposta, parecendo um assentamento. Ele disse-me que há muito tempo atrás uma dificuldade surgiu no trato com aqueles que chegaram nessa esfera vindos de outras regiões, os quais não tinham ainda progredido em todas as direções como haviam feito em alguns ramos da ciência celeste. Eu não estou satisfeito com isto, tentarei tornar mais claro. Há alguns que progridem igualmente em todas as suas faculdades, mas outros não desenvolvem todas as suas faculdades da mesma forma, ao longo de seu caminho de progresso. Estes, a minoria, são espíritos muitíssimo evoluídos e chegaram à 10ª esfera no devido curso. Mas se tivessem desenvolvido seus poderes negligenciados na mesma proporção que os outros, teriam chegado aqui muito mais cedo. Ainda mais, chegados aqui, eles estão justamente em uma altitude tal, que o que serviu a eles nas esferas para trás, não servirá mais nas futuras. Eles devem tornar-se mais equalizados com o que está diante em suas faculdades, e portanto melhor balanceados por igual. O problema que originou o estabelecimento daquele assentamento não foi outro que não esse. E ali eles continuam fazendo seu trabalho de ajuda aos outros, enquanto treinam a si próprios. Você pode se perguntar onde estaria a dificuldade. Se você pensou assim, é porque aqui prevalece uma perfeição muito mais complexa de condições aqui que no seu caso. Isto surge do fato de estas pessoas serem realmente da 10ª esfera em alguma porção de seu caráter, e talvez da esfera 11 ou 12 em outra porção. E a dificuldade é esta: eles em alguns pontos estão avançados demais em poder e personalidade para o atual ambiente, e ainda são incapazes de prosseguirem para a próxima esfera, onde seus pontos inferiores sofreriam danos e seria catastrófico que provavelmente fossem lançados para muitas esferas abaixo, onde estariam facilmente tão imperfeitos quanto antes. Tornei claro o caso deles. Se você tirar um peixe da água mais densa para o ar mais rarefeito, você fará um desastre. Se tirar um mamífero da floresta e atirá-lo na água, ele também morrerá pelo elemento mais denso. Um anfíbio é capaz de viver, se ele tiver água e terra seca. Mas coloque-o em terra seca apenas, e ele adoecerá. Coloque-o somente na água, e da mesma forma adoecerá.
Agora, estes de quem estive falando não são como estes, mas a analogia será suficiente para ajudá-lo a entender seu caso. Para eles, estar aqui é como estar numa gaiola. Para eles, penetrar no mais alto seria como uma traça voando para o fogo. E como se lida com o caso deles? Eles estão lá para lidarem com eles mesmos. Penso que eles estão somente a caminho de encontrar a melhor solução para o problema. Quando fizerem isto, prestarão um serviço a essa esfera que será cuidadosamente registrado para uso futuro. Isto está continuamente acontecendo em vários ramos de estudo. Penso que eles atualmente têm sido capazes de classificar a si próprios de acordo com as suas características, e estão trabalhando numa espécie de sistema recíproco. Cada classe esforça-se por fomentar nos outros aquela virtude e poder que lhe tem e nos outros falta. Assim cada um procede, e é um sistema muito complicado de educação que foi atingido, que é intrincado demais até para aqueles que habitam nos altos planos para analisar. Mas alguma coisa acontecerá aqui, quando finalmente amadurecerem para subirem, acrescentará em poder e influência a esta região, e isto, penso eu, numa larga escala. Assim é que aquele serviço mútuo é prestado, e o prazer verdadeiro em progredir a ajudar os outros nesta direção, conforme nós vamos indo. Não é assim, meu amigo e tutelado? E assim, minhas bênçãos, e boa noite. Capítulo 8. Vinde, vós abençoados, e herdai. Segunda, 29 de dezembro de 1913. De outras coisas que vi lá, eu falarei agora. É mais fácil descrever em sua linguagem terrestre as paisagens e as pessoas e as atividades de quem esteja naquelas esferas mais perto da terrestre. Quanto mais alto se vai, mais aparecem dificuldades no meio, e esta esfera é algo sublime comparativamente, e isto que acabo de escrever é dos altos planos desta esfera. Assim, como disse antes, sou apenas capaz de dar uma visão resumida e inadequada deste plano e de suas glórias. Portanto, sigo para assuntos de importância mais imediata para você, e não menos úteis. Eu cheguei até o instante em que estava em meus ombros, pelo anjo-chefe senhor desta 10ª esfera, a tarefa de minha jornada pela 5ª esfera num propósito especial, que explicarei agora. Eu devia ir à cidade capital daquela região e, apresentando-me ao chefe, inquirir pela razão de eu ter vindo até ali. Ele dir-me-ia tudo, tendo já recebido o comunicado de minha chegada. Não era para eu ir sozinho, então comigo foram 3 colegas para minha companhia. Quando chegamos ao nosso destino, encontrei facilmente a cidade, visto que eu a conhecia desde o tempo em que fui habitante naquela esfera. Mas quão diferente tudo parecia agora para mim, depois de tão longo tempo passado e tantas experiências minhas. Pondere, amigo. Esta era a minha primeira vez que voltei para lá desde que evoluí da esfera 5 para a 6ª esfera, e depois desta e das outras, fui trabalhando minha trilha evolutiva até que alcancei a 10ª. Aí, depois de todos estes estágios, e cada qual com sua vida movimentada e muitos incidentes que me fizeram mudar e desenvolver, voltei a essa esfera mais uma vez. Era estranha, mas muito familiar, mesmo nos detalhes. A estranheza estava naquilo de glória que, quando vim da 4ª esfera para cá pela primeira vez, parecia tão grandiosa para minha compreensão. Isso me ofuscava. Mas agora meus olhos têm que se adaptar à sua obscuridade e à necessidade de luz. Enquanto passamos através das esferas intervenientes, nós nos condicionamos a cada uma, mas prontamente seguimos. Quando alcançamos os confins da 5ª, entretanto, descemos e fomos a pé, vagarosamente, dos mais altos aos mais baixos planos, para que pudéssemos crescer naquelas condições pouco a pouco. Porque talvez devêssemos permanecer ali por algum tempo, e portanto deveríamos estar mais bem adaptados para suportarmos e cumprirmos o trabalho que era nossa obrigação fazer. Foi interessante, como numa experiência, o descer de uma região montanhosa para os planos inferiores. Havia, à medida que descíamos, uma escuridão contínua sempre crescente, e assim íamos acostumando os nossos olhos e corpos continuamente para esta condição. A sensação era estranha e não desagradável, e para mim era quase que nova naquele instante.
Descortinava-se para mim a sabedoria maravilhosa que está em tudo e em todos os detalhes necessários destes reinos, este coajustamento entre luz e menos luz, conforme íamos de uma em direção à outra. Se você entende alguma coisa de minha narrativa, então tente imaginar o que significa para nós passarmos através de todos estes reinos menos iluminados até chegarmos ao seu próprio, para conversarmos com vocês como estou fazendo agora. Então você não estranhará, penso eu, que às vezes temos muito a fazer para entrarmos em contato com vocês, e frequentemente tudo falha. Se pudessem ver as coisas deste lado do véu, vocês não se encantariam com isto. A maravilha está bem perto, mas no outro lado. Agora vou contar a você sobre a cidade. Ficava na planície perto na parte central da região sobre a qual o anjo Senhor ministrava seu governo. Não tinha paredes, como a maioria das cidades como esta tem, mas havia a série usual de torres de observação, e havia algumas fora na planície, solitárias, e outras na cidade, aqui e ali, em posições escolhidas cuidadosamente. A casa do chefe era quadrada, no alto da cidade, e tinha um grande portão. Agora vou contar a você, não como parece para nós que chegamos de um lugar mais alto, mas como é vista pelos olhos daqueles cujo ambiente normal é a mesma esfera, ou seja, os habitantes da esfera 5. O grande portão é de pedra líquida. É assim que deve literalmente ser lido. A pedra não era sólida, mas em fluxo, e as cores do portão mudavam de momento a momento, afetadas tanto pelo que vinha de dentro da casa, como também do que provinha do plano anterior. Ele era também afetado pelas torres de observação da planície, mas somente por aquelas neste lado, não pelas outras do outro lado da cidade, que estavam em contato com estações em outros lados do palácio. Era muito bonito de se ver, aquele portal, volumoso nos dois lados e fundindo-se na parede da estrutura principal, sólidos sobre o arco quadrado, e mutante em beleza conforme as cores variavam. Somente uma parte era constante, e era a grande pedra fundamental, no meio, a qual, sempre e para sempre, brilhava vermelha pelo amor. Passamos para dentro e encontramos câmaras espaçosas sobre o portal, no qual estavam os gravadores que liam as mensagens e as influências vindas pelo portão, dividindo-as em seus próprios grupos, e enviando-as aonde deveriam ir. Eles esperaram por nossa chegada, e dois jovens estavam aguardando na estrada além do portão para nos levar ao Anjo Senhor. Passamos pela larga avenida, onde andavam pessoas de rostos felizes, como todos por aqui. Eu simplesmente transcrevo isto para vocês que, algumas vezes ou frequentemente, não sorriem pelo contentamento interior. Para nós é, como diríamos, o céu hoje é azul no Egito durante o verão. Então chegamos ao edifício principal dentro das paredes do palácio, o qual é o local próprio do chefe. Subimos os degraus diante dele e passamos através de um pórtico que dominava a fachada, e através de uma porta para o saguão central. Este também era quadrado, construído em altos pilares de pedra líquida, como o portal, e também estes estavam mudando continuamente em seus matizes, mas nem todos estavam com a mesma tonalidade de cor em nenhum momento, como acontecia no portal. Eles eram diferentes. Havia 22 deles, e cada um era diferente. Raramente havia dois deles com a mesma cor ao mesmo tempo, e isto dava um aspecto muito agradável para aquele local. Eles eram feitos para mesclar juntos suas belezas numa ampla cúpula de cristal acima, e aquilo dava uma visão ainda mais encantadora. E você deve tentar imaginar, porque está além da minha capacidade de descrever. Fomos convidados a descansar neste saguão e a recostar em sofás perto das paredes para observarmos o jogo das cores. Assim que o fizemos, o efeito pareceu nos invadir e dar-nos uma paz e uma tranquilidade que nos fez sentir quase em casa, neste antigo novo ambiente. Neste momento vimos um raio de luz vindo de um dos corredores que davam para o saguão. E dali o chefe veio até nós e curvou-se, tomou minha mão, e saudou-me muito gentilmente. Ele era da 7ª esfera, e condicionado para a 5ª, como é necessário, para governá-la. Era muito bondoso, e fez tudo o que pôde, amorosamente,
para que nos fosse permitido qualquer coisa, e então fomos à sala da presença, onde estava sua cadeira de estado, na qual ele me fez sentar, com meus companheiros em torno de mim, e ele bem próximo. A palavra foi dada e um grupo de mulheres veio ao saguão e cumprimentou-nos com cortesia. Aí então o chefe expôs a natureza de minha visita, a mim e a meus companheiros, enquanto as mulheres permaneceram diante de nós em suas lindas vestimentas azuis e brancas, mas suas joias foram deixadas para trás nesta ocasião. Assim elas estavam muito doces em sua simplicidade ao trajar, o que nelas realçava mais ainda a conduta recatada diante do nosso grupo, nós que éramos de algumas esferas adiante. Isso me comoveu muito, então pedi que ele me desse uns instantes antes de continuar. Então, descendo ao chão, fui até elas e abençoei cada uma, minha mão sobre a cabeça de cada uma, e acrescentando palavras gentis. Depois disto sua timidez foi afastada, e então olharam e sorriram para nós, e ficaram todas à vontade. Agora sobre a audiência que se seguiu contarei na próxima vez em que você se sentar comigo. Tenho muita coisa a dizer do que devo contar para que você possa entender as condições e os costumes destas paragens. Então deixemos isto por agora. Eu as abençoei com palavras e um toque, e elas me abençoaram com seus sorrisos alegres. E assim todos ficamos abençoados, uns aos outros. Assim é conosco. Deixe que seja assim com vocês embaixo. É melhor que de qualquer outra forma. E assim, com bênçãos, deixo você agora, meu tutelado, neste momento, pedindo que não agradeça por isto. Pois quando abençoamos, é o nosso Pai que abençoa por nós, e suas bênçãos passam através de nós, deixando algo de sua graça em nós em sua passagem. Lembre isto também, e saberá que aquele que abençoa seus companheiros é abençoado por assim fazê-lo. Terça, 30 de dezembro de 1913. Continuando, eles permaneceram ali diante de mim e eu tentei achar a razão de minha chegada, mas não pude. Então virei-me para o anjo Senhor pedindo para que me orientasse neste assunto, e assim me respondeu ele: estas nossas irmãs foram trazidas aqui juntas, trabalharam assim, em um só grupo, por estas últimas 3 esferas. Nenhuma delas iria na frente se fosse para deixar as outras para trás, mas se uma fez seu progresso mais rapidamente, então esta fica para ajudar aquelas que atrasaram um pouquinho, e elas juntas vêm vindo até que este lugar se abriu para a entrada delas. Agora elas progrediram e mereceram seu avanço para diante, se o Senhor assim julgar que seja feito com elas. Elas esperam por sua sabedoria para finalizar isto, porque acabam de saber que, se estiver cedo demais para irem para o próximo céu acima, seu cedo demais para irem para o próximo céu acima, seu progresso será mais retardado. Sendo desta forma completamente esclarecido, ocorreu-me que eu também estava sendo testado. Este fato foi escolhido para mim pelo meu próprio governador para que, sem premeditação, eu estivesse face a face com um problema e minha inteligência fosse posta em jogo na resolução dele. Isto aumentou minha alegria, pois é assim o modo de ser nos nossos reinos. Quanto mais difícil a tarefa, maior o prazer, conhecendo a confiança de nosso líder no que nós somos capazes se quisermos. Então pensei um pouquinho e rapidamente, e foi assim que medi a situação. Havia no total 15 delas juntas. Então dividi-as por 3, e mandei 5 para cada caminho na cidade. Demandei que elas trouxessem uma pequena criança, uma para cada grupo de 5, e a criança deveria contar-me sobre a lição que elas iriam lhe dar, a respeito do que ele necessitava saber acima de tudo. Uma após outra, elas retornaram, e com elas estavam 3 pequenas lindas crianças. 2 eram meninos e uma menina. Agora, elas chegaram quase juntas, mas não totalmente. Por este fato eu soube que não haviam se encontrado umas com as outras pelo caminho, ou teriam juntado forças, e não dividido novamente, pois seu amor quando juntas era muito forte. Então pedi que pusessem a criança diante de mim, e ao primeiro menino eu disse: agora, pequeno, diga-me que lição aprendeu destas gentis mocinhas. A isto, ele respondeu muito agradavelmente: se isto lhe agrada, brilhante senhor,
Vim até aqui sem conhecer a terra de Deus, porque minha mãe deu meu espírito para os planos celestes antes de dar meu corpo para a terra. Estas senhoras irmãs, entretanto, instruíram-me, no caminho, que eu devo saber que a terra de Deus é o berço destas esferas mais brilhantes. Nela estão menininhos protegidos com muito embalar para lá e para cá, e não é conhecida a paz, como nós a conhecemos aqui, até que a terra seja deixada para trás. No entanto, é do mesmo reino do amor de nosso Pai, e devemos rezar por aqueles que estão sendo abalados impiedosamente, e por aqueles que abalam tão abalados impiedosamente, e por aqueles que abalam tão duramente. E então ele acrescentou, pela perplexidade ao receber esta última injunção: mas meu Senhor, isto fazemos sempre, porque é parte das lições de nossa escola fazermos assim. Sim, foi uma boa lição, eu disse a ele, e que exibia a imposição por outros lábios, os de seus próprios professores, e ele foi um bom menino por ter dado sua resposta tão bem. Então chamei outro pequenino, e ele veio a meus pés e tocou-os com sua pequena e macia mãozinha e, olhando para mim muito docemente, ele disse: posso eu agradar ao Senhor, bondoso Senhor? Mas isto não pude aguentar. Parei-o, peguei-o no colo, e beijei-o, cheio de lágrimas de amor, e ele olhando para mim numa submissão misturada de surpresa e de prazer. Então pedi que continuasse, e ele respondeu que não conseguiria com facilidade e perfeição se eu não o pusesse no chão a meus pés novamente. Fiz isto, eu agora maravilhado, e ele continuou. Ele deixou sua mão novamente em meu pé exposto debaixo da roupa, e disse muito solenemente, continuando exatamente onde eu o tinha interrompido tão cedo, que os pés de um anjo são belos de se ver e tocar, para ver, porque um anjo é bom, não só de cabeça ou coração apenas, mas da maneira que se porta no serviço de nosso Pai, de se tocar, pois sempre caminham suavemente, suavemente onde os homens sentem o peso da reprovação pela má conduta, e suavemente quando lhe nos pegam em seus braços na tristeza, para conduzir a estes planos mais brilhantes, de conforto e alegria. Nós devemos ser anjos um dia, não mais menininhos, mas grandes e fortes e brilhantes, e tendo muita sabedoria. E então devemos lembrar disto: naquele dia alguém do mais alto grau vai nos mandar para a terra também, tanto para aprendermos quanto para ensinarmos, porque lá há muitos que necessitarão de nós, embora nós não necessitemos de quem venha tão cedo para cá. Assim as senhoras irmãs instruíram-me, Senhor anjo, e eu sei que é como elas disseram desde que vi o Senhor aqui. Agora, o amor das crianças é sempre tão doce para mim que, de certa forma, tira-me a ação, e de fato admito que por instantes abaixei a cabeça e olhei para as dobras do meu colo enquanto meu peito arfava em um quase doloroso êxtase. Então chamei os três, e eles vieram, muita alegria em suas faces, mas muita cautela em seus passos, e ajoelharam-se cada um a meu lado e a menininha diante de meus joelhos. E os abençoei muito sincera e amorosamente, e beijei suas doces cabeleiras encaracoladas. E então sentei os garotos no degrau ao meu lado e, pegando a pequenina no meu colo, pedi-lhe que contasse sua história. Possa, isto, agradar, o Senhor, Senhor, ela começou, e disse cada palavra tão cuidadosamente separada das outras que dei uma gargalhada, porque eu sabia que ela havia omitido o gentil, o bondoso, ou qualquer outro adjetivo carinhoso, temendo um maior vexame, e desejando, em sua virginal modéstia, evitar tudo aquilo. Senhorita, eu disse a ela, você é mais sábia que os da sua idade ou tamanho, e promete ser uma mulher muito competente algum dia, que governará bem onde for colocada. Ela olhou para mim em dúvida, e depois para os que estavam em torno, que estavam gostando muito desta conversa em comum. Então, falando mansamente, encorajei a continuar. E isto ela realmente fez, como fizeram os meninos, retomando do ponto onde havia interrompido, que as meninas são as fêmeas de Deus para alimentarem seus seios suas ovelhas, mas não até que tenham crescido em sabedoria e amor, mas enquanto seus corpos crescem em estatura e beleza. Então devemos ter sempre em mente a maternidade que está em nós, porque nosso Pai pôs ali, enquanto dormíamos no útero de nossas mães,
antes de nosso anjo nos acordar e nos trazer a estas abençoadas casas. E nossa maternidade é muito sagrada por muitas razões, e a melhor de todas esta, nosso Salvador, o Senhor Cristo, a que ela cruzou suas pequeninas mãos cheias de covinhas em seus peitos e, com os dedos entrelaçados, inclinou-se muito reverentemente, e erguendo-se continuou, nasceu de uma mulher, a quem ele amou, e ela o amou. Quando eu crescer, serei chamada por aqueles que não têm suas mães como as que temos aqui, nem conhecem o amor carinhoso de mãe como o das nossas. E então será perguntado a mim se desejaria ser mãe de alguns que não nasceram de mim, mas que estão necessitando extremamente de uma como eu. Então deverei colocar-me em pé, ereta e forte, e responder: mande-me daqui destes lugares brilhantes para aqueles mais trevosos, porque estou desejosa de sofrer com eles, se eu puder porventura ajudar e criar aqueles pobres pequeninos, porque eles são cordeiros de nosso bom pastor que os ama, e eu também os amarei por seu amor, como também por eles. Eu estava muito comovido por estas três respostas. Bem antes de serem completadas eu já havia concluído vários pontos que me mostravam que estas mulheres deviam seguir adiante, e juntas, para os planos mais altos, porque elas eram merecedoras disto. Então respondi-lhes desta forma: minhas irmãs, saíram-se muito bem nesta matéria, e seus estudantes fizeram muito bem sua parte. Percebo, entre outras coisas, que vocês aprenderam o que havia aqui para ser aprendido, e que farão os trabalhos da próxima esfera além. Mas também aprendi que farão bem em seguirem juntas como até aqui, pois, apesar de instruírem estes pequenos filósofos em separado umas das outras, o teor de suas respostas é o mesmo: amor por aqueles na vida terrena, e seu compromisso para com eles. Portanto vejo que estão em tal concordância neste propósito que será mais produtivo que sigam juntas do que apartadas. Então abençoei-as e disse-lhes que iriam conosco quando estivéssemos prontos, logo mais. Bem, vários pontos eu não havia percebido em suas instruções, mas os captei em nossa jornada juntos, quando pude então explanar em meu lazer. Um deles foi: tão completamente voltadas a alguém estavam estas 15 amáveis almas, que em suas várias instruções das crianças, elas se fixaram em uma fase de compromisso e serviço somente. Todas estas três crianças e, por implicação, todos os que para aqui vieram desde seu nascimento, seriam mandados de volta para ajudar aqueles da terra, guardando-os e protegendo-os. Todas elas juntas perderam a visão de todos os outros desdobramentos de obrigações distribuídos àqueles como elas, e o fato seguinte é que somente aqueles como elas, e o fato seguinte é que somente uma pequena porção daqueles que vêm para cada maneira que estes vieram são de fato mandados de volta para missões de trabalho na terra, pela razão de ser sua natureza muito refinada mais compatível com outros trabalhos. Não mais me alongarei agora. Então envio-lhe o amor de Deus e bênçãos, e para seus próprios cordeiros também, e suas próprias fêmeas. Creia-me, meu amigo intutelado, estes deste reino olham com olhos ternos para aqueles que suportam sua carga com amor, e mais se ajustam a estes reinos de muito amor, para quando aqui chegarem. Tenha sempre isto em mente e esteja feliz por isto ser assim, e na força de todos os pais e mães entre vocês que assim fazem. Quarta, 31 de dezembro de 1913. Antes de seguirmos adiante, descreverei a cidade na qual estas coisas se passaram, pois a quinta esfera, como a conheço, tem certos pontos que lhe são característicos. A maioria das esferas, mas não todas, tem uma cidade de chefia, mas a esfera 5 tem 3, e há 3 senhores chefes que administram seu governo. A razão para este triplo domínio ser encontrado nessa esfera está na altitude, no qual, em sendo atingida, uma escolha deve ser feita pela maneira particular que se seguirá daí em diante. É uma espécie de sala classificatória, conforme se declararem para os grupos nos quais são classificados os habitantes no curso de sua jornada, e prosseguem seguindo aquele ramo especial de serviço para o qual estiverem mais apropriadamente ajustados. Estas 3 cidades estão cada uma perto da fronteira de um enorme continente plano, e uma linha desenhada unindo-as formaria um triângulo equilátero. Por esta razão a principal estrada de cada cidade sai da maior quadra,
Onde está a casa? Como um leque através da cidade, e em frente, em linhas retas atravessando o continente aberto. Estas se comunicam com as duas outras capitais e os agrupamentos da planície. Mas no meio do triângulo há um templo de reverência e oferta que se localiza numa enorme clareira circular no meio da floresta. Todas as estradas estão ligadas a este templo por outras transversais, e para cá, em certas épocas e estações, vêm representantes das 3 cidades e aldeias sobre seu encargo, para unirem-se em reverência a Deus. E milhares, dezenas de milhares vêm de uma só vez de todos os cantos da esfera, e é uma visão maravilhosa de se ver. Eles vêm em grupos, e encontram-se juntos na clareira, a qual é uma grande extensão de gramado. Ali misturam-se, e todas as diferentes cores da esfera também mesclam-se, o que faz o espetáculo lindo de se presenciar. Mas o mais agradável que isto é o senso de unidade na diversidade. Alguns estão começando a progredir adiante na sua direção, e outros em outra, mas sobre aquela vasta assembleia, nela, e através dela pulsava a única nota vibrante de profundo amor, e todos sabem que isso é um suporte e, qualquer que seja seu futuro destino, pode capacitá-los para alcançar um ao outro em qualquer parte do amplo domínio de Deus que eles estejam para sempre. Por isso não há pressentimentos de separação premente. Não se conhece isso aqui. Pois onde estiver o amor, aquilo que conhecem como separação, e sua dor, não pode advir. Mesmo na terra deveria ser assim, e não haveria homem pecador, e portanto saído do caminho certo da evolução. Será difícil para eles recuperarem isto agora, mas é possível, porque a faculdade continua, mesmo se permaneceu desacordada, exceto em muito poucos. Agora devemos ir adiante, para o próximo estágio de minha jornada, onde eu deveria levar meu grupo ampliado para a 6ª esfera, e ali entregar as mulheres ao chefe daquela região. Chegando ali, fomos alcançados, algo afastado da cidade capital, por um grupo de boas-vindas. Pois eu havia mandado uma mensagem de nossa chegada dos altos planos da fronteira da 5ª esfera. Eles vieram, e entre eles estavam alguns que conheciam estas mulheres, e a amizade foi retomada com muita alegria e muitas bênçãos. Quando nós chegamos a uma cidade que seria seu lar por uns tempos, os cidadãos vieram em trajes brilhantes, mulheres, homens e algumas crianças. Chegaram ao longo da alameda onde estávamos naquela hora para encontrarem conosco. As árvores que cresceram em ambos os lados encontravam-se no alto em alguns lugares e, escolhendo um destes lugares, a comitiva chegada parou e aguardou nossa chegada. O cenário era muito parecido com as partes internas de uma catedral, com um telhado de folhas enfeitado com gemas de luz, e as pessoas eram o coro e os frequentadores. Eles trouxeram guirlandas de flores e plantas, e lindos buquês e joias para suas novas irmãs. Com isto eles as enfeitaram, e suas peças de vestuário menos brilhantes desapareceram diante das novas roupas apropriadas à esfera na qual estavam chegando agora. Então, cada uma misturou-se com suas amizades, todos felizes por saudarem e serem saudados pela chegada ao lar. Elas que tinham chegado viraram-se e encheram o ar com um doce enlevi com instrumentos melodiosos, e cantaram enquanto seguíamos adiante em direção à cidade. Agora as pessoas do local aglomeravam-se nos muros e torres e portões, e gritavam saudações de boas-vindas para acrescentar alegria à alegria já grande. Assim é que iniciantes se fazem conhecer em sua boa-vinda, e, quando 2 ou 3 esferas são ultrapassadas, ninguém teme mais que a estranheza dos novos lugares ou rostos possa sequer macular seu progresso, porque tudo é amor, conforme logo chegam a saber. Fomos por um pórtico da cidade, e chegamos ao santuário. Era um prédio oval de uma arquitetura muito agradavelmente proporcional. O todo, na planta, era por uma significação, na forma de 2 círculos unidos. Eles simbolizavam, um o amor e o outro a sabedoria, e a sutil junção destes na torre central interna era muito agradavelmente arranjada. Aquela luz jamais era parada, mas sempre mutante como aquela do saguão dos pilares que já descrevi antes. Apenas aqui havia 2 cores dominantes, uma rosa avermelhado e a outra violeta com verde e azul. As mulheres foram levadas para dentro,
e uma grande congregação ajuntou-se ali. Então elas foram até um lugar mais elevado no centro do santuário, e fizeram-nas ficar ali por um tempo. Os mantenedores do santuário, juntamente com seu líder, fizeram então suas oferendas de preces, quando os frequentadores juntaram-se a eles, e uma nuvem de névoa brilhante saiu deles até o entorno das mulheres novatas, e banhou-as nas condições da nova esfera. Quando isso passou por elas e flutuou para cima, formando um palho no alto, todos então permaneceram em profundo e silencioso êxtase, observando a maravilhosa nuvem, conforme ela subiu e também cobriu espaço sobre todas as pessoas. Aí chegou o som de uma música, como se estivesse distante, apesar de vir de dentro da edificação. Era tão suave e doce, e mesmo assim tão cheio de poder, que todos nos sentimos estar na presença, e inclinamo-nos em adoração, sabendo que Ele está sempre próximo. Aquela música sumiu, mas ainda permaneceu conosco, pois parecia tornar-se parte da nuvem de luz acima de nós. E, de uma forma que você ainda não pode entender, isto é realmente a verdade. Assim, aquela nuvem de cor e melodia desceu gradualmente sobre nós e foi absorvida por nossos corpos, e nos fez sentir todos unidos nas bênçãos do Santo Amor. Não havia manifestação a mais que eles pudessem ver naquele instante. Mas eu, cujas faculdades tinham sido longamente treinadas, vi o que eles não puderam ver, e soube daqueles que estiveram presentes invisíveis a eles, e também soube de onde a voz veio, e o tipo de poder dado na bênção. Mas eles foram embora, todos contentes e muito felizes juntos, e as 15 não menos que todos eles. E, Zabdiel, o que você ficou fazendo todo este tempo? Porque suponho que era o mais alto em grau ali, não era? Tornar-se imperfeito se eu dissesse de mim, que nada fiz a não ser administrar um trabalho num serviço muito feliz. O ponto principal de interesse eram aquelas 15. Havia 13 eu de nossa esfera, mas nenhum outro de alguma esfera acima daquela. E para nós aquelas pessoas foram muito amigáveis e muito bondosas e amorosas, e tivemos muita felicidade com elas por esta razão. Antes que pudessem sofrer por deixarem seus amigos para irem para casa depois disso, as 15 queridas mulheres precisaram resistir para voltarem-se a nós e agradecer-nos, e disseram palavras muito agradáveis de gratidão. Nós demos as nossas palavras em retribuição e prometemos que voltaríamos novamente depois de algum tempo para perguntarmos de seu progresso e talvez darmos algumas palavras de aconselhamento. Isto se fosse por sua própria vontade, pois elas também mostraram uma sabedoria corretamente aplicada. Será útil a elas, eu sei, e não será uma ajuda usual porque não será pedida frequentemente. Portanto, veja que a regra aqui é, como para vocês, como ele disse, para aqueles que pedirem será dado. Estas palavras, meu irmão e bom amigo, eu deixo com você para que medite, com meu amor e boas palavras de bênção. Sexta, 2 de janeiro de 1914. Gostaria que agora voltasse sua mente para a minha própria esfera, porque há fazeres aqui sobre os quais gostaria de contar-lhe. Pelo tanto que progredimos em aprender de Deus e seus caminhos de sabedoria, neste mesmo grau chegamos a entender quão simples, ainda que tão complexas, são suas forças em ação. Isto é paradoxo, ainda que verdadeiro, apesar disso. A simplicidade é encontrada na unidade das forças, e no princípio no qual são usadas. Por exemplo, o amor fortalece, e menos amor enfraquece, na proporção de sua falta, cada corrente de poder que vem do Supremo Pai para nosso uso em seu serviço. Aqueles que atingiram essa esfera são competentes, pela sabedoria que atingiram, de assimilar isso em suas próprias personalidades, e ver a tendência das coisas. Vemos, conforme nos aproximamos da luz inatingível, que todas as coisas têm uma tendência em direção a um princípio central, e que é o amor. Vemos o amor como fonte de todas as coisas. Encontramos dificuldades conforme nos afastamos de sua fonte e centro. O amor continua rumando adiante, mas tem, necessariamente, que se tornar adaptado por causa da menor sabedoria das personalidades que prestam o serviço de Deus. E não é, por isso mesmo,
tão claramente visto quando estas vibrações de atividade espiritual, emanadas por inúmeros trabalhadores do único grande planejamento, alcançam o cosmos material, a dificuldade de adaptação e coordenação é muito mais aumentada. Se, então, mesmo na Terra, seu amor pode ser discernido por aqueles que por si mesmos amam, em muito maior grau manifesta-se para nós. Mas todavia a sabedoria que temos diante de nós por atingir, se por um lado é mais simples, por outro lado é muito mais intrincada por causa das regiões mais vastas que nossa visão agora pode abranger. Enquanto se vai de uma esfera para outra, encontra-se com aqueles que tomam providências concernentes com sistemas de planetas cada vez mais amplos, e de sóis e de constelações. Você deve consultá-los, e deve aprender deles cada vez mais sobre a constituição dos reinos tão amplamente espalhados do Pai, e as crianças destes reinos, e seus tratos com eles, e deles para com Ele. Então você verá que fazemos bem em sermos cuidadosos em nossos passos para frente. Que seja alcançada uma eficácia de entendimento, passo a passo, pois os compromissos concedidos a nós se tornam sempre mais amplos em seus efeitos, e as consequências de nossas decisões e ações são carregadas com maior solenidade, e têm responsabilidade para mais amplos alcances de espaço e seus habitantes. Eu não lido, entretanto, com outro a não ser o seu planeta, mesmo nestas mensagens que lhe passei, porque a época não está tão amadurecida para conhecimento tão extenso. O que temos em mãos agora, eu e meus companheiros trabalhadores, e ajudar as pessoas da Terra a alcançarem uma sabedoria maior em relação ao seu compromisso de amar um ao outro, unidos a Deus, e do nosso ministério de ajuda aos que, com amor e humildade, estão desejando trabalhar conosco. Nós deste lado do véu, e vocês na terra sendo nossas mãos e olhos e ouvidos e as palavras de nossa boca para falar a alguém, enquanto ajudamos vocês, e assim possam os homens saber por eles mesmos como Deus os fez, potencialmente gloriosos e, no tempo em que estiverem em jornada tão curta sobre a terra, labutadores num mundo onde a luz obteve permissão de surgir em meio à escuridão. Agora deixe-me contar-lhe daquelas coisas de que falei. Numa ampla planície nessa esfera 10 há uma alta montanha completamente abrupta que se eleva dos campos gramados e domina as suas montanhas companheiras como um rei em seu trono entre os cortesãos. Aqui e ali na ladeira ascendente, como é visto da planície, são vistas construções. Algumas são nichos abertos para a paisagem em todos os lados, algumas são santuários nos quais se fazem orações, e no topo está o templo que está acima de tudo. E para ele todos ministram e se conduzem. Deste templo, de vez em quando, manifestações da presença são dadas à assembleia agrupada na planície abaixo. É este o templo do qual já havia me falado antes? Não, aquele era o templo da cidade capital. Este é o templo do Monte Sagrado. É de grau mais elevado e de uso diferente. Está colocado aqui nem tanto para orações em seu interior, mas para elevação e fortalecimento e educação dos reverentes reunidos na planície. Há guardiães e oficiantes que oram no templo, mas estes são de um grau muito elevado e poucos entram com eles, a menos que sejam espíritos evoluídos de algumas esferas para frente, retornando para algum compromisso nesta 10ª esfera. É uma colônia de poderes que está avançada além dos poderes da 10ª esfera por causa de seus frequentadores, que visitam este lugar elevado em missão de ajuda e de julgamentos de vez em quando. E há sempre alguns deles ali. O templo jamais há deixado sem seu complemento. Mas eu não estive lá dentro, e não estarei até que atinja um poder mais elevado e a sublimidade das esferas além. Nesta planície foi agrupado um grande número de pessoas, chamadas para lá de todas as partes desta ampla esfera. De talvez meia milha, como você diria, da base da montanha, eles se estendem cruzando a região, grupo após grupo, até que pareça um mar de flores em suave movimento, suas joias de ordem cintilando conforme se movem, e suas vestimentas de muitos matizes sempre reluzindo, de uma combinação de cores até outra. Lá em cima do monte sagrado fica o templo e, de vez em quando, eles olhavam para lá com expectativa. Nesta hora emergiu dali do topo um grupo de homens cujas vestes brilhantes diziam de sua alta hierarquia.
Vieram e permaneceram sobre o pórtico do templo, sobre o portão principal, e um deles levantou suas mãos e abençoou a multidão na planície. Cada palavra que ele pronunciou foi clara e alta até o último grupo. Os que estavam longe viam e ouviram com muita facilidade, tanto quanto os que estavam bem perto. Então ele contou de seu propósito ao chegar até eles. Era porque alguém deveria ser apresentado diante de todos, e que brevemente seria promovido para a esfera 11, visto que seu progresso havia sido julgado para garantir uma jornada segura no caminho para cima. Bem, nenhum de nós sabia quem eram estes novos iniciados, se nós mesmos ou alguém vizinho. Isto ficou por ser dito. Então esperamos, numa espécie de silêncio, o que estava por acontecer. Estes no pórtico permaneciam silenciosos. Então do portão do templo chegou um homem, vestido em branco límpido, mas radiante e amoroso. Em sua cabeça estava um filete de ouro, e sandálias de ouro em seus pés. Em sua cintura estava um cinturão vermelho que brilhava e emitia raios carmim aqui e ali enquanto caminhava adiante. Em sua mão direita carregava um copo de ouro. Sua mão esquerda estava sobre o cinto e perto de seu coração. Reconhecemo-lo logo, o Filho do Homem, pois ninguém é como ele que, em qualquer forma de manifestação que seja visto, sempre mescla duas forças perfeitamente de si, amor e realeza. Há sempre simplicidade em sua grandeza, e majestade em sua simplicidade. Mas estes você sente entrar em você e misturar com sua própria vida quando ele se manifesta, como agora. E quando a manifestação finda, a bênção assim recebida não sai de você, mas permanece como parte de você para sempre. Ele ficou ali, todos juntos maravilhosamente, e mais docemente do que posso falar, doce amorosamente, e com um toque de sacrifício piedoso que somava a alegria solene de sua face. Aquele rosto era o próprio sorriso, mas ele realmente não sorria. E no sorriso havia lágrimas, não de dor, mas de alegria em dar de seus outros, em amor. Seu aspecto por inteiro, e o que sua forma expressava, era um desdobramento de poderes e graças combinados a fim de fazê-lo único entre aqueles outros que aguardaram por ele ali, colocando-o acima de tudo, como rei. Ele estava ali olhando não para nós, mas além de nós, para os reinos que não poderíamos atingir. E enquanto ele permanecia assim extasiado, veio do templo, por todas as suas portas, uma longa fila de atendentes, homens e mulheres, cuja sublimidade era vista na delicadeza de suas faces e formas. Uma coisa percebi, e contarei tão bem quanto possa. Cada um desses espíritos abençoados tinha um caráter bem definido e poderoso gravado em seu semblante, e no andar e nas ações de cada um. Não havia dois com as mesmas virtudes em partes iguais em combinação. Cada um era um anjo muito elevado em grau e autoridade, mas cada um com uma personalidade única nele, ou nela, mesmos, não havendo dois assim semelhantes. E ele ali estava, e eles no outro lado, e outros na parte mais baixa da borda do local onde ele estava. E nele, faces e formas estavam unidos em suave harmonia e comunhão, as belezas e qualidades e poderes de todos eles. Nele você podia ver cada uma das qualidades, neles distintas, mas todas já mescladas juntas. Sim, ele era único, e sua unicidade acrescentava majestade em sua aparição. Agora, pense nesta cena, e contarei mais amanhã, se você encontrar oportunidade para minha companhia. Bênçãos e glória e beleza estão onde ele está, meu querido amigo intutelado, como pude ver, não uma ou duas vezes, mas muitas desde que deixei a vida na terra. Ele traz bênçãos e deixa-as com seus companheiros. A glória está sobre ele e uniu ao trono nos altos planos dos céus de Deus. A beleza está sobre ele como uma roupagem de luz. E ele está com você também, assim como conosco. Não vem em pessoa, mas de fato, para a escuridão do plano terrestre, e traz para ali suas bênçãos e glória e beleza. Mas ali elas são invisíveis, exceto em parte, e por poucos, invisível por causa da nuvem escura do pecado sobre o mundo, como nós a vemos, e a falta de fé para olhar, crendo. Ainda assim, ele está com você. Abra seu coração a ele e você, como nós, teremos o que ele traz para nos dar.
Sábado, 3 de janeiro de 1914. Enquanto ele ali permanecia em êxtase, silencioso, imóvel e encantador, todos observavam. Enquanto isso, na multidão daqueles seres brilhantes situados acima dele, um movimento